Tentando aqui que ela entre. Essa é uma brilhante iniciativa da MLO. Boa noite, doutora Ingrid. Então pronto, vamos começar, gente. Então vamos lá, boa noite a todos, meu nome é Raquel Filomeno, é um prazer enorme, sou advogada, MBA em Gestão Portuária e hoje eu estou aqui nesse momento de interação com todos e agradecendo já aí a presença de todos para que a gente possa... Guardando aqui a Ingrid, para que a gente possa interagir aí sobre os nossos assuntos portuários. Olá, doutora Ingrid, boa noite. Oi, minha amiga, boa noite, tudo bom? Tudo bom, amiga? Como vamos? Tudo bem? Então, eu estava aqui começando apresentando, me apresentando, vou lhe apresentar também. Então, doutora Ingrid Zanella, minha amiga, advogada, porque eu nutro uma enorme admiração, vice-presidente da OAB de Pernambuco, presidente da Comissão de Direito Marítimo e Portuário da OAB de Pernambuco, mestre e doutora. Ingrid, muito obrigada pela sua presença. Em nome da MLO, somos também parceiras, amigas e coordenadoras dos cursos, né, da MLO, o qual eu vou começar também aqui agora no estado do Ceará. Estou aprendendo aí com vocês e hoje pretendo aqui participar fazendo algumas perguntas para a gente interagir e agradecer também, em nome da doutora Eliane, a oportunidade de eu estar aqui junto com vocês. Obrigada. Enfim, eu acho esse momento de live em que a gente está aprendendo também a mexer um pouco com esses recursos, né? Eu, principalmente, estava até colocando aí no grupo agora e fiz também aí uma chamada para estarem todos presentes e eu quero também que todos me ensinem e no que eu tiver errado ou que eu tiver, de repente, que eu preciso corrigir, que vocês me coloquem aqui também. Nós estamos disponibilizando aqui agora no estado do Ceará, Ingrid, como você tem sabido aí, que a doutora, né, Eliane pediu, que a gente coordenasse aqui, né, agora cursos nessa área de direito marítimo e portuário e também dos transportes. Eu vou contar também aqui com a ajuda de alguns colegas, né, na cidade. Isso é bacana, que aqui no estado a gente, como tem 2 portos, né, e um porto organizado, né, e um porto lá dentro do complexo industrial do Porto do Pecém, a gente vai começar também a tentar implementar estudos na área e, digamos, isso começa a colocar para a gente um novo mundo também de discussões no que a gente possa interagir. É muito importante fazer parte da confraria, fazer parte aqui da MLO, estar na oportunidade de discutir com vocês, né, esse momento tão importante e agora mais ainda que a gente está passando por essa pandemia, né? E esse problema que eu acho que é um regime de guerra, eu falei até na live que a doutora Eliane também conversou comigo, eu falei muito na parte de contingência, né? Da gente ter planos de contingência para tentarmos, nesses momentos difíceis, não pararmos a atividade, que é uma atividade essencial, que precisa também dar vazão ao que já é comercializado, mas agora ainda mais, e mais ainda, né? Com essa situação da pandemia que a atividade não pode parar. Então, a gente conversou muito naquele momento, nós tivemos outras lives que eu achei muito bacana, né, que realmente contribuíram muito, foi muito interessante estarmos todos juntos. Algumas, inclusive, eu não consegui assistir, por isso que eu estava agora pedindo até que, se fosse, a gente conseguisse gravar e tentar disponibilizar para todos, no momento que ninguém possa, né, para a gente poder estar sempre assistindo, interagindo e voltando a esses momentos, porque eu acho que dessa situação que a gente está vivendo agora, muitas coisas, muitos assuntos, muitas reflexões para a nossa área, eu acredito que vão surgir, né, amiga? E eu acho que principalmente para a nossa área, porque é uma atividade, né, marítima e de transportes e de interligação que cada vez mais a gente precisa não só implementar, como vermos, digamos, um desenvolvimento e, além de tudo, traçarmos planejamento, né, para que esse momento, digamos assim, engrandeça como um todo para a sociedade, né?
que a gente engrandeça cada vez mais. Então, é muito importante estarmos todos juntos. E isso é o que eu acho mais interessante e vejo assim nos grupos em que nós estamos, né, com os colegas da nossa área do direito, abrirmos a mente das pessoas para que mostrarmos para ela que existe digamos assim, uma área que precisa de mais estudo e que precisa de mais profissionais, né, falando a mesma língua, que a gente interaja cada vez mais, para que a gente inclusive possa dar eu acredito, contribuições cada vez maiores para esse nosso momento. Enfim, então eu queria te agradecer, né? Queria colocar aí para você, a gente fez aqui algumas perguntas para te fazer, para que você possa, inclusive, responder aí para a gente. E queria colocar para ti que é um enorme prazer estar aqui contigo hoje, certo? E que lhe entrevistar como admiradora também, além de amiga, eu acho que vai ser histórico. Obrigada, amiga, por estar aqui hoje, viu? Participando com a gente, em nome de toda a Emiló. Oi, Raquel. Deixa eu agradecer também. Para mim é uma felicidade estar aqui. Primeiro que essa pandemia está fazendo com que a gente ajuste nossos costumes, né? Utilizando mais a tecnologia a nosso favor para passar informações. Então, eu já parabenizo aí a Emiló, a querida amiga Eliane Otaviano Martins, que é o nosso marco teórico no Brasil do direito marítimo, né? Além de uma pessoa a qual eu nutro um carinho, uma admiração eterna. Para mim é uma felicidade estar aqui com você, participando, que é uma parceira, uma amiga, né? Eu sei que é uma admiradora do direito marítimo e do direito portuário, como eu sou, né? E primeiro eu gostaria também de saudar e prestar uma homenagem aos profissionais de saúde, aos caminhoneiros que estão aí trabalhando para que a gente fique saudável, seguro em casa, né? Para que a gente possa... Grande contribuição. Exatamente, para que não falte nenhuma carga, nenhum suprimento nos estabelecimentos. Então, é exatamente isso. Esse é um momento de solidariedade, a palavra é solidariedade. É a gente agradecer por quem está na rua, para que a gente possa ficar seguro em casa. Então, vamos seguir em home office, vamos seguir em quarentena, né? Enquanto as atividades de transporte marítimo e de porto são efetivamente reconhecidas como trabalho e atividades essenciais. Então, elas não vão parar, né? E mais uma forma da gente estar agradecendo aí esses profissionais que estão trabalhando diuturnamente, né? Os aquaviários, os marítimos, como o meu querido Gerson ressaltou, os marítimos, os aquaviários, né, que estão aí fazendo o transporte de carga, né, o transporte terrestre, para que a gente fique seguro em casa, seguindo em quarentena. Então, é uma felicidade estar aqui. Eu espero que a gente tenha esse espaço para discussão efetiva e relevante dos problemas enfrentados aí pela nossa área de direito marítimo e portuário. E vamos em frente. Vamos interagir também com o pessoal que está entrando. Obrigada por estar aqui comigo essa noite. Ótimo, doutora Ingrid, pois então, vamos começar aqui com a nossa primeira pergunta da noite. Doutora Ingrid, há alguma medida restritiva ao transporte aquaviário de cargas ou ao funcionamento dos portos brasileiros em função da pandemia? Nós estamos vivendo um momento atípico, realmente. Eu consideraria até como um momento, como já muitas pessoas colocaram, e eu acho que é realmente um momento de guerra. Graças a Deus, como a gente já também aplaudiu e, enfim, saudou a todos os maritimistas, e graças a Deus não tem faltado nada nas prateleiras, né, dos supermercados, nas farmácias e tudo, mas é um momento de reflexão, porque, enfim, o transporte aquaviário, como um transporte, digamos, essencial, eu considero assim, de cargas, e em que a gente precise realmente, né, estar com todo este aparato de funcionamento, é que eu lhe pergunto, né, se existem medidas restritivas ao transporte de cargas e o funcionamento dos portos brasileiros em função desse momento em que a gente vive. E aí eu queria lhe ouvir e ver qual seria o seu posicionamento nesse sentido. É importante a gente mencionar que 95% basicamente do transporte
no Brasil, de longo curso internacional, é realizado pelo modal marítimo. Então, pensando nisso, né, o transporte de carga, todos os diversos tipos de carga, foi reconhecido como atividade essencial pelo nosso decreto de 2020. Não só o transporte aquaviário, como recentemente a MP 495, 945, perdão, de 4 de abril deste ano, reconheceu o serviço, as atividades portuárias como atividades essenciais. Isso é extremamente relevante porque a gente sabe que as atividades essenciais elas não vão poder ser obstacularizadas ou impedidas nesse momento de pandemia, até porque estão garantindo o suprimento, estão garantindo a segurança de todos nós. Né? E pensando nisso, o ANTAC também publicou uma resolução, que é a resolução 7653, que veda qualquer tipo de restrição ao transporte aquaviário de cargas. Isso não quer dizer que o transporte aquaviário ou as atividades portuárias elas devem funcionar sem qualquer tipo de cautela. Né? Pelo contrário, não existe óbice para o seu funcionamento, mas existem cautelas que devem ser tomadas para que esse transporte e essa atividade portuária elas fluam e elas operem de forma segura. Não só de segurança sanitária, como de segurança pública, segurança ambiental, né? Segurança segurança amplo senso. Inclusive, existe uma portaria da Presidência da República que restringiu o desembarque de tripulantes e passageiros pelo prazo de 30 dias. Né? E isso ocorre, inclusive, para embarcações de longo curso que chegam em nossos portos, atracam em nossos portos, e deve existir uma restrição para o desembarque, para que não haja uma disseminação daquela doença. Até porque todos nós sabemos que a Covid ela pode afetar as pessoas que não vão saber que estão carregando o vírus, que não foram infectadas por um período, assintomáticas. Então, essa precaução ela é indistinta, se você está ou não com alguma restrição, e foi isso que a portaria número 47/2020 do Presidente da República determinou, a suspensão para o desembarque temporário pelo prazo de 30 dias de tripulantes e de passageiros. A ANTAC, por meio da sua resolução, ela vedou a restrição e medidas que dificultem ou restringam o transporte aquaviário e a atividade portuária, atividades reconhecidas como essenciais, inclusive pela MP 945 de 2020, né, recentemente publicada, que inclusive alterou a Lei 2.815, a lei dos portos, para possibilitar que haja, inclusive, a ênfase, a multifuncionalidade do trabalhador portuário. Então, a gente tem algumas medidas da portaria da ANTAC, da resolução da ANTAC, perdão, como distanciamento social, medidas de higienização, medidas como disponibilizar álcool em gel, distanciamento social de 2 metros, restrição para o desembarque, evitar a entrada de pessoas, como eu já falei, inclusive pelo prazo de 14 dias, contado do atracamento da embarcação para o último dia que ela deixou o porto, que são medidas que visam que o transporte continue, mas que continue de forma segura. Então, todas as normas que tivemos até agora, né, seja MP, seja o decreto, seja a resolução da ANTAC, elas garantem o pleno funcionamento, estabelecendo apenas medidas de controle para que não haja uma disseminação dessa doença. Então, não existem vedações ou restrições ao transporte aquaviário de cargas, por ser um serviço essencial, e também não existem vedações ou restrições à atividade do porto, por também ser recentemente reconhecido como uma atividade essencial. Além, inclusive, né, Ingrid, de se manter todas as utilizações dos EPIs, como eles já vêm, como eles precisam, né, manter em relação à segurança da atividade. Né? Então, além disso, você ainda tem que fiscalizar em relação à utilização digamos assim, desses meios de segurança dentro do que a gente está vivendo, que é em relação especificamente à pandemia, né? E aí vem essa questão realmente, como você está falando, né, do álcool em gel, das máscaras e tudo mais, além dos EPIs. É importante essa consideração, porque
inclusive, assim, muitos colocaram que às vezes isso tem ou pode vir, né, digamos, a atrasar algum tipo de liberação e algum tipo em relação à fiscalização em si. Estando realmente os órgãos, né, anuentes e fiscalizadores todos, digamos, na mesma conexão, nessa mesma ligação voltada especificamente para a liberação da carga, que a gente diz, inclusive, que seja ela essencial também, porque a gente tem cargas essenciais e urgentes para serem liberadas, né, no porto. O porto, né, além dele ter a carga normal, ele ainda tem a carga urgente, que é a que precisa ser liberada. Então, além de tudo, como você falou, tem que ser utilizado todo esse aparato, né, para poder a coisa funcionar de forma sistemática. Isso é muito importante. É exatamente isso. A gente sabe que o porto e a atividade aquaviária, elas são amplamente fiscalizadas e reguladas. Nós temos diversas agências, a Anvisa, a ANTAC, o Ministério da Agricultura e da Pecuária, a Autoridade Portuária, SESPORT, Compos, atividades amplas que estão fiscalizando e continuam fiscalizando o transporte e a atividade portuária. Inclusive, a norma técnica da Anvisa, a norma técnica número 47, ela levou em consideração RDCs, resoluções da diretoria colegiada da Anvisa, que já existiam, como a resolução número 72 e a resolução número 56. Então, quando a gente fala de EPI, de exame admissional para os trabalhadores portuários ou os trabalhadores que irão operar com resíduos, quando a gente fala de exame admissional, demissional, declaração de saúde, livre prática, certificado de segurança, lista de viajantes, lista de carga, são todos documentos e normas que já existiam regulamentadas pelas RDCs número 56 e número 72 e até a número 21 da Anvisa. Então, a Anvisa também estabeleceu, junto com esse aparato de normas que já existiam e junto com a norma técnica 47, algumas precauções para que os trabalhadores, para que o transporte aquaviário, para que o porto continue operando de forma regular. Inclusive, quando aquela embarcação ela deixou um porto suspeito ou não. Inclusive, quando existem casos suspeitos ou não a bordo. Por exemplo, a embarcação, quando ela vai atracar, ela vai ter que entregar declaração marítima de saúde, lista de viajantes, certificado de controle sanitário a bordo, livre prática. Agora, o livro médico de bordo, ele virou um documento obrigatório para a livre prática. Lembrando que já por exigência anterior da RDC número 72, nenhuma embarcação atraca em Porto Nacional sem portar o certificado de livre prática a bordo. E é óbvio que no cenário atual, o certificado ele deverá ser emitido por rádio, que já é comumente assim realizado. Mas agora, até para evitar ainda mais o contato, ele terá que ser emitido por rádio. Mas são documentos que demonstram que a embarcação, ao atracar aqui, ela vai ter que ser amplamente fiscalizada. Ela pode ser, inclusive, vistoriada pela Anvisa. Se existir uma denúncia, se existir um caso suspeito dentro daquela embarcação, se ela deixou um local considerado como um local suspeito, mas sem a livre prática, sem o documento, o livro médico a bordo, que agora virou um documento obrigatório para a emissão do certificado de livre prática, a embarcação ela não atraca, sequer atraca em porto brasileiro. Lembrando que o certificado de livre prática ele é obrigatório para todas as embarcações e ele deve ser solicitado no mínimo com 24 horas antes daquela embarcação atracar no porto. Isso já era obrigação, isso já era obrigatório de acordo com a RDC número 72 e a norma técnica desenvolvida pela Anvisa no momento de pandemia também ratificou essa obrigação. E o certificado de controle sanitário ele é obrigatório para todas as embarcações estrangeiras e para as embarcações brasileiras em navegação de longo curso. Teve até um comentário aqui dizendo que a embarcação pode ser vistoriada a qualquer momento. Claro, pode ser vistoriada a qualquer momento. Por qualquer autoridade, inclusive pelo Ministério do Trabalho, pela Anvisa, pelo órgão ambiental. Mas eu estou dizendo caso haja um caso suspeito de Covid, né? Porque, em regra, ela
não será vistoriada sem qualquer razão. Mas é óbvio que, como a gente está diante de uma atividade amplamente fiscalizada, ela pode ser vistoriada e fiscalizada a qualquer momento, inclusive de acordo com as normas do Ministério do Trabalho, sem prévio aviso e sem qualquer notificação prévia por qualquer órgão. Inclusive a Anvisa é um órgão que atua muito na questão marítima e portuária. Ela atua muito. Então, grande parte das embarcações, elas são é o que eu chamo de uma asfixia de normas, né? Porque, nossa, são normas, eles estão criando normas para tudo, né? Então, assim, e para você ter uma ideia, para que o órgão tenha a intenção de fiscalizar ou vistoriar, ele não precisa ter, até que teve um comentário aqui eu não consegui ver o nome, mas... Eu vi um comentário da Jaqueline. Não precisa a ANTAQ, por exemplo, de acordo com as suas normas, ela tem um PAF, o Plano Anual de Fiscalização. Então, ela fiscaliza portos e EBNs, Empresas Brasileiras de Navegação, por amostragem. Queria ela conseguir fiscalizar e vistoriar todas. Ela seleciona algumas, encaminha uma notificação e dizendo, inclusive, o que ela vai fiscalizar sem qualquer indício de infração. Até porque, em regra, a intenção é que todo mundo esteja 100% regular sempre, né? Mas não precisa de qualquer indício para existir uma fiscalização, né? Só se existisse uma denúncia, que aí seria a fiscalização certa. Mas é importante assim, a ajuda que o pessoal está dando aí para a gente, completando as informações. Obrigada, pessoal. Isso. A Nadia, inclusive, coloca aqui que foi realmente uma tempestade de normativas. Eu concordo, porque realmente são muitas normas, e até para você ter, digamos, o acompanhamento de tudo isso dentro, na hora de um navio para atracar, tem que ter realmente um acompanhamento muito forte em cima de todo esse momento, né? Colocasse aí, acho que foi a Jaqueline Rolim, que comentou a respeito, Ingrid, dos estivadores. Realmente me chamou a atenção, nos últimos dias, se não me engano, há 2 dias, foi editada a norma, né, em relação à questão da estiva. Eu até no primeiro momento ponderei que não sei se era importante, agora, nesse momento, mexer numa atividade tão essencial, normatizar, eu não sei, eu achei um pouco turbulento da gente falar sobre isso agora, mas depois eu vi também que existia talvez alguma garantia em relação a isso, né? Tu chegaste a ver esse normativo em relação a a norma da estiva do sindicato? A gente chegou a analisar a MP 945, certo, que fala sobre, que reconhece a atividade portuária como uma atividade essencial e que traz uma série de cautelas para os trabalhadores portuários. Né? A gente sabe que o porto ele é um local de fronteira, então ele tem que seguir uma série de normas, uma série de boas práticas, inclusive controle de fauna sinantrópica nociva, educação ambiental, auditoria a cada 2 anos, ele é licenciado, tem estudo, tem relatório, registro no Sinorp, então é uma série de obrigações para o porto. Então, a medida provisória 945, ela reconheceu a atividade portuária como atividade essencial e ratificou algumas normas para os trabalhadores portuários. Obrigação de EPI, que já existia, inclusive foi uma obrigação da norma técnica da Anvisa também, EPI para todos os trabalhadores e agências fiscalizadoras e regulamentadoras dos portos, como a Visa, TAC, todos os funcionários servidores devem também utilizar EPI, máscara, independente de possuírem sintomas. E ela também determinou que todos os trabalhadores portuários, porque a gente sabe que os trabalhadores portuários são trabalhadores, em regra, avulsos, então os TPAs. Né? Então, ela determinou que todos os trabalhadores portuários não fossem chamados e apresentassem qualquer sintoma como tosse, febre, dificuldade respiratória, se caracterizar como um grupo de risco, como gestante, lactante, idoso, né, com 60 anos ou mais que 60 anos, dor de garganta, tiver sido diagnosticado com alguma doença respiratória,
ele não deverá ser escalado pelo órgão gestor de mão de obra portuária. Nós conhecemos como órgão. O órgão gestor de mão de obra portuária não deverá escalar trabalhadores portuários que se enquadrem em grupo de risco, né, e que se enquadram em alguma doença respiratória, né, ou até que tenham um Covid diagnosticado ou que tenham determinado isolamento por terem contato com pessoas que tiveram o diagnóstico. Então, isso não é só o grupo de risco, mas também são pessoas com isolamento ou com doenças respiratórias que possam caracterizar o indício. E é interessante também quando a gente menciona isso, porque de acordo com a MP, agora publicado em 4 de abril, esses trabalhadores afastados eles vão receber uma indenização compensatória, né, que não vai integrar verbas trabalhistas, mas ele tem caráter de compensação. E quem arca com essa compensação de acordo com a MP é o operador portuário. O operador portuário, que sempre é, né, o operador portuário que requisita, repassa para o órgão e o órgão repassa para o trabalhador portuário avulso. Mas o operador portuário ele assume esse custo e caso isso represente um custo a mais no seu contrato de arrendamento, ele pode inclusive pleitear um reajuste dos valores do contrato. Ou a autoridade portuária pode dar benefícios de acordo com a base textual da MP para esse trabalhador. É uma contrapartida para que ele assuma os custos de uma indenização compensatória. Mas é interessante também a gente destacar que a MP, ela alterou, ela incluiu o inciso 10 no artigo 40 da Lei dos Portos, a Lei 12.815, e ratificou, incentivou a multifuncionalidade. Eu estou vendo se eu encontro aqui. Tá. Agora, Ingrid, por que alguns deles, e assim, pelo menos dos que eu conversei, parece-me que eles não estão satisfeitos, ou não ficaram satisfeitos, ou queriam talvez contestar isso em uma... É 50% da indenização, né? Ele terá uma base de 50% de indenização, não vai receber integral, é 50% que ele receberia do período, em um determinado período de um ano, é uma média que vai se fazer. Então, talvez, caso não tenha existido uma satisfação, seja nesse sentido. Mas se a gente está diante de medidas restritivas em prol da coletividade, né, a gente está passando por outras medidas restritivas, como redução de carga, antecipação de férias, né, na seara trabalhista geral. Então, isso é interessante. E a MP ela incluiu o inciso 10 no artigo 40, estabelecendo, vou ler, estabelecendo que desde que possuam a qualificação necessária, os trabalhadores portuários avulsos, registrados e cadastrados, poderão desempenhar quaisquer das atividades de capatazia, estiva, conferência de carga, conserto de bloco, vigilância, que são as atividades desempenhadas pelos trabalhadores portuários, vedada a exigência de novo registro, independente de acordo ou convenção coletiva. Então, foi garantida a multifuncionalidade sem a necessidade de acordo ou convenção coletiva nesse sentido. O que é um avanço, porque isso não é uma MP. Isso foi uma alteração em uma lei gerada pela MP. Então, em regra, está ali. Integralizou a lei 12.815. Mas existiram outras medidas de acordo com a norma que podem ser realizadas, como a contratação por vínculo empregatício pelo período de 12 meses, né? Que também é uma exceção, já que a regra a gente vai ter a contratação dentre os trabalhadores portuários. Agora você pode contratar pelo período de 12 meses com vínculo de emprego. E também a necessidade, o dever de se fazer a escala por meio eletrônico, evitando que os trabalhadores portuários tenham que comparecer ao posto de escala, né? E aí a gente conseguiria ter uma maior celeridade quanto a essa escala dos trabalhadores, garantindo uma maior segurança. Então, essa também foi uma alteração significativa da MP. Né? Fora a EPI, fora as normas de cuidado, de cautela, a gente sabe
e a dispensa da negociação coletiva para multifuncionalidade. Entendi. Desde que possua qualificação, ele execute diversas tarefas dentro da lei dos pontos. A Nadir coloca aqui uma pergunta, o seguinte: seria um motivo para contestar o contrato com base em produtividade? Olha, a produtividade para compensação indenizatória vai ser medida com base no ano passado. É uma média que eles vão fazer. Mas a produtividade do trabalhador portuário dentro das suas atividades não foi abordado pela MP. Então... E o portuário, ele pode agora trabalhar como um estivador? Desde que ele possua a qualificação. Tem também aqui tem também aqui uma observação do Meneghini a respeito do seguinte, que ele diz o seguinte: a insatisfação reside na possibilidade de contratar com vínculo livremente no caso de insuficiência no atendimento das requisições pelos TPAs, que é a questão aí que a gente está vivenciando, né? Que é esse momento aí que é esse momento diferente. Excelente. Vamos aqui. São medidas que alteram a base de contratação, a gente sabe. Não, são medidas que alteram a base de contratação, mas... Pois é, isso que eu estava pensando, se de repente não era... Se esse momento era um momento ideal para estar tocando nisso agora, entendeu? Num momento tão delicado e é claro que toda vez que se mexe na parte de direitos, né, a parte laboral e tudo, as pessoas realmente se incomodam. E eu não sei se esse era o momento, né, dessa ponderação agora, se isso não era um momento para a gente deixar para isso para uma segunda, né, digamos assim, uma reflexão a posterior a esse momento que a gente está vivendo, entendeu? Mas, enfim, deixa eu passar aqui então para uma segunda pergunta. A premissa maior não vamos deixar o porto parar, não vamos deixar o transporte aquaviário parar. E não podemos admitir que trabalhadores do grupo de risco ou trabalhadores assintomáticos com determinação de isolamento ou trabalhadores sintomáticos, eles tenham contato e possam ser escalados. Né? É a velha premissa, a vida ganha da economia, em regra. Né? Não vou entrar nessa dicotomia, nem um tipo de discussão nesse sentido, mas a gente também está preservando vida do trabalhador portuário de grupo de risco e das pessoas que ele terá contato. Então, são medidas de segurança, são medidas difíceis. Nenhuma medida em um cenário de pandemia e crise vai agradar todo mundo. Nenhuma medida. Então, quando a gente está falando da possibilidade de contratação com vínculo de emprego por 12 meses, terão trabalhadores que se sentirão privilegiados e outros que são os trabalhadores portuários, registrados, cadastrados, que vão se sentir desprestigiados com medo de perder o posto de trabalho depois de um isolamento, depois de uma quarentena. Né? São situações difíceis. Mas se a gente reconhece que o porto, que a atividade portuária e o transporte aquaviário são atividades essenciais, a gente tem que trazer soluções e brechas para que a gente possa lidar com um cenário de crise. É difícil. É difícil. Já tínhamos problemas e agora nos surgem outros, né, nesse momento. E agora é de urgência, porque não tem como parar sendo atividade essencial. Enfim, vamos passar aqui para uma segunda pergunta que a gente relacionou. Ingrid, quais as cautelas que o navio, então, tá certo, deve tomar antes de atracar em um porto brasileiro e quais são os documentos que devem ser entregues à autoridade portuária, e no caso eu diria à autoridade sanitária, né, para efeitos de controle? Eu me lembro que logo no início começou a falar em relação a alguns documentos essenciais, né, que deveriam ser entregues, inclusive aquela questão da agenda de bordo, né, quanto a algum caso que tenha tido dentro do navio e que, obviamente, isso iria impactar na liberação ou não, né, desse navio. A gente viu, inclusive, um navio que foi até recusado, se eu não me engano, pelo Porto de Pernambuco e acabou que veio aqui para o Porto de Fortaleza para abastecimento. Enfim, são momentos realmente que nós vivenciamos, né? Planejamentos que os portos têm que ter em relação a esse momento vivenciado e principalmente diante da pandemia em si.
Então, eu queria passar aí essa pergunta para ti, quais são as cautelas que o navio tem que ter? Né? O que a autoridade portuária tem que exigir nesse momento para que esse navio possa atracar com segurança e que não gere, obviamente, perigo para a comunidade local, né? Para aquela sociedade que está ali onde o porto vai atracar? A primeira observação que é importante a gente fazer é que o que era obrigatório continua sendo. Então, todos os documentos que a embarcação deveria possuir, certificados, normas internacionais de segurança, certificado ISPS, certificado de óleo, registro, todas as documentações que ela deveria ter, formulário de troca de água de lastro a bordo, toda a documentação, ela Continua tendo que ser obedecida. Uhum. Inclusive, grande parte da norma técnica da Anvisa, número 47, ela agregou outras RDCs da Anvisa, 21, 72, 54, né, ratificando alguns documentos e incluindo outros documentos. Então, por exemplo, como a gente mencionou, o certificado de livre prática, ele é obrigatório, sempre foi e será. Né? Não existe norma que dispense a embarcação de ter o certificado de livre prática a bordo válido da embarcação, ou de solicitar com no mínimo 24 horas de atracação no porto. E isso é uma obrigação da RDC número 72 da Anvisa, do Regulamento Técnico Portuário. Norma extremamente importante, por sinal. Fora o certificado de livre prática, que nenhuma embarcação atraca sem, a gente tem o livro médico de bordo, que se transformou, de acordo com a norma técnica número 47 da Anvisa, como um documento essencial para a emissão do certificado de livre prática. A gente tem também a Declaração Marítima de Saúde, a lista de viajantes, documento de carga, lista de carga a bordo, certificado e controle sanitário de bordo ou isenção do certificado. Vai ter controle de fauna sinantrópica nociva, certificados, o livro de saúde, que eu estou vendo muita gente, o Medical Logbook, que eu estou vendo muita gente citar aqui, que agora é extremamente importante, se transformou em um documento indispensável para a emissão da livre prática. Então, esses são... Acho que não só para subir a bordo, como para descer, né? Para desatracar ou subir a bordo. Uhum. Exatamente. Lembrando que já existe uma norma da Presidência da República vedando o desembarque de tripulantes e passageiros estrangeiros pelo prazo de 30 dias. Inclusive, a norma da ANTAC, a resolução da ANTAC, estabelece a quarentena de 14 dias, né, para esses tripulantes estrangeiros. Então, é uma vedação. Eu estava até comentando, você vem do Oriente para cá, né, já se leva 14 dias a bordo, né? A viagem já leva 14 dias. Então, de uma forma ou de outra, talvez a pessoa já chegue aqui e está curada, né? Se não aconteceu nenhuma intercorrência, ela já pode chegar até de novo. Esse prazo de 14 dias ele é contado do data de saída do porto estrangeiro. Então, se você passou 20 dias em viagem, em regra, não é da data de atracação do porto, mas da data de saída. Leonardo está mencionando o certificado de detetização, que é, inclusive, o controle de fauna sinantrópica nociva, que é obrigatório para embarcações e para portos também. Isso também é objeto de fiscalizações. Certo, de detetização. Enfim, então a gente tem uma infinidade também de normas que tem que ser cumpridas, né, para esse embarque e desembarque acontecer, né, e além daquelas normas que nós já tínhamos, que seria, no caso, a de praxe, né, então seria já um outro momento de contingência que teria que ser obedecido. Entendo. E, Ingrid, o que é que deve ser feito, tá certo? Se a embarcação teve como origem, por exemplo, regiões noticiadas oficialmente como aquelas, digamos, epidêmicas, né? A gente tem aí que, eu acho que só 2 regiões que realmente que estão fora aí da epidemia, que tiveram poucos casos. Mas, salvo engano, a maioria da Europa, Estados Unidos, né? Acho que agora os Estados Unidos, principalmente, é o centro da epidemia, né? Está sendo agora. Mas, enfim, os navios que vêm dessas localidades, como eu te falei, né? Que vêm do Oriente já tem uns 14 dias, eu acho que a pessoa já chega aqui quase boa. Mas
enfim, de quem vem desses outros locais, né? Assim, o que teria me dizer em que relação que deve ser feito com essas embarcações? Elas chegam a atracar, elas não chegam a atracar, elas ficam à deriva? Como é que é colocado isso dentro para a autoridade portuária? Quais providências que ela realmente precisa exigir? O que ela tem que fazer? Né, num caso desse, de ter uma notícia, digamos, de ter uma pessoa, um tripulante que tenha sido diagnosticado com o problema da epidemia, com o Covid. Perfeito. Caso a embarcação ela tenha origem em um porto suspeito, local suspeito, ou tenha qualquer caso suspeito a bordo, ela tem que inicialmente comunicar a Anvisa, comunicar a autoridade portuária, a autoridade marítima, o órgão gestor, comunicar a praticagem, né, para que todo o atendimento daquela embarcação já possa ser completamente parametrizado, já possa ser de acordo com todas as normas para evitar o contágio e uma disseminação da doença. De acordo com a norma da Anvisa, ela tem que cumprir uma quarentena mínima de 21 dias entre a saída do porto até a atracação no porto de destino. A quarentena aí, nesse caso, não será de 14, mas de 21 dias, de acordo com a norma da Anvisa. Terá que passar por um procedimento de limpeza, terá que atender o protocolo de evento de saúde pública a bordo da embarcação, de acordo com a Anvisa, deverá suspender as suas atividades de acordo com aquele período e o comandante deve registrar ainda o caso no livro médico a bordo, como a gente viu que é um documento que é obrigatório para o certificado de prática. Então, a gente tem uma quarentena aí maior para o caso de porto de saída com disseminação da Covid e também para quando existe um caso a bordo da embarcação. Inclusive, é importante a gente mencionar que não é só a Anvisa que deve ser comunicada. Todos os órgãos de controle e inclusive a praticagem, né? Já que a praticagem ela vai ingressar na embarcação para a operação de atracação e ela também deve ser comunicada que aquela embarcação está vindo de um local perigoso, um local onde há registros de há uma disseminação da Covid, do vírus da Covid, e onde há, ou caso haja um caso suspeito dentro daquela embarcação. Então, ela deve reportar a doença e seguir todos os protocolos e planos e registro dentro do médico logbook, do livro de registro médico da embarcação. Agora, eu te pergunto, assim, mesmo que sejam cumpridas todas essas normas, todas essas regras, né, que tenha assim, tudo escriturado direitinho, exista uma pessoa, né, que esteja no caso, com a Covid, né, com o problema da epidemia. Existe a possibilidade da autoridade portuária recusar a atracação desse navio, recusar que esse navio atraque neste porto e ele possa, então, fazer a opção por ir para outro porto, atracar em outro porto? Olha, é interessante essa observação, mas a gente tem que lembrar que o porto é um local de fronteira, então cabe à autoridade marítima e à autoridade portuária identificarem se aquela embarcação ela representa um risco para a localidade. Pela localidade. Está vendo isso não só no Brasil, mas em diversos casos de embarcações de cruzeiros que estavam indo para um local de destino e tiveram que mudar sua rota porque não queriam mais. A autoridade marítima ou a autoridade portuária não entendia mais que era seguro aquela embarcação atracar ali. Então, pode sim, inclusive a Lei 2.815, possibilita que caso a autoridade marítima identifique esse risco, ele pode negar o direito de atracar, inclusive negar o direito de desembarque. Agora, a gente já tem aqui o nosso estado de Pernambuco, por exemplo, já há uma vedação para embarcações de cruzeiro atracarem aqui, inclusive atracarem e desembarcarem. Então, a gente já tem essa vedação lato sensu. Então, a embarcação que tinha como rota programada no Pernambuco terá que alterar e ir para outro local. Isso já é uma norma, um decreto estadual. Então, demonstrando que existe aí um risco, um cenário de risco, que é um cenário de identificação de normas de controle. Agora, teve uma pergunta da doutora, deixa eu voltar aqui, Yasmin,
que ela diz, se por acaso a embarcação não cumpra esses protocolos de prevenção, existe alguma penalidade? Com certeza. Várias penalidades. A gente está falando aí de normas de direito público que estabelecem alterações legislativas ou normas que visam a segurança de toda uma sociedade. Então, eu terei não só a responsabilidade administrativa por descumprimento de normas da Anvisa, da ANTAC, da autoridade portuária, dos órgãos ambientais, dos órgãos do Ministério da Saúde, etc., como eu terei a possibilidade da responsabilidade civil, né, pelos danos causados pelo descumprimento, e aí a gente tem diversas vertentes para garantir a responsabilidade civil pelos danos. Uma pessoa que conscientemente descumpre uma norma, colocando em risco a saúde de uma sociedade, de uma coletividade, ela também terá que responder civilmente pelos danos, os danos individuais, coletivos, existe previsão penal também. E, perfeito, Raquel, a responsabilidade penal, né? Porque você está colocando aí em risco toda uma coletividade. Está diante de normas de direito público que garantem que a sociedade consiga passar por esse momento com todos os menores danos, né, que a gente consiga. Então, existirá tripla responsabilização pelo caso de descumprimento das normas de segurança, seja responsabilidade criminal, administrativa de ANTAC, Anvisa, autoridade portuária, autoridade marítima e sede, tribunal marítimo, né, porque pode, inclusive... E o Leonardo está lembrando também da responsabilização criminal do comandante, né, também. Perfeito. O comandante, ele é o preposto. Porque tem aquela situação que a pessoa também, ela pode, digamos, e aí eu não sei como que seria, porque existem os assintomáticos, né? Os que não sabem realmente que estão. Então, existe esse problema. Mas existe também aqueles que escondem, né? Que estão, mas que de repente não reportem à autoridade. E aí, talvez, Leonardo, eu não sei, a questão da responsabilização criminal nesse caso, talvez até não competiria ao comandante, mas a própria pessoa também que está colocando em risco toda aquela população do navio, né? A tripulação do navio. A responsabilidade penal, ela é subjetiva, né? Então, sim, a gente vai ter que perquirir culpa, dolo, né? Ação, omissão, independente do dano, né? Eu não preciso do dano, ele pode ser um agravante ou não para a responsabilização penal, mas a gente tem que identificar o comandante, como foi colocado, ele pode ser responsabilizado se ele intencionalmente descumprir as normas, e isso gerar a tipificação de acordo com o nosso Código Penal, né, que vai ter que ser perquirido. Inclusive os tripulantes, a responsabilidade individual. A gente sabe que existe aquela dicotomia de responsabilidade penal, pessoa jurídica e pessoa física, né, mas existe já a possibilidade de punir, inclusive por dano ao meio ambiente, individualmente, a pessoa física e a pessoa jurídica, no caso. Mas existirá... Isso é o que eu acho mais interessante do nosso direito marítimo e portuário, essa conexão com todas as outras áreas do direito. Quer dizer, a gente vê aí conexão com o direito comercial, com o direito trabalhista, né, com o direito criminal. Enfim, existe uma gama de trabalhos, né, e de estudos que a gente pode implementar em conexão com outras áreas do direito. E isso é que é o bacana, porque cada um pode seguir a sua área, a sua especificidade dentro daquela, digamos assim, daquilo que ele planeja atuar, né, dentro da maneira como ele vê da sua possibilidade de atuação. Bacana também. E ambiental, que inclusive é o que eu acho até que você presta mais serviço e consultoria também nessa área, não é isso, Nilde? A gente atua muito em acidentes, em poluição ambiental, marítima, portuária, mas é impressionante isso, né? Porque o direito marítimo, o portuário, o direito aduaneiro, ele é um nicho. Então, o advogado ele se transforma num generalista altamente especializado. É um termo que eu gosto
funcionar para o advogado de direito marítimo portuário e aduaneiro. Ele é um generalista altamente especializado. Então, altamente especializado. Civil, trabalhista, criminal. Olha quanta matéria a gente já abordou aqui. Direito administrativo, responsabilização civil, trabalhista, TPA, trabalhador avulso, restrição ambiental, e isso tudo aplicado dentro do nicho de nossa atuação. A gente, inclusive, suscitou, a gente fez uma cartilha recentemente. A nossa equipe fez uma cartilha suscitando toda essa abordagem que a gente está tendo aqui, as normas da Anvisa, as normas da ANTAC, né, para, inclusive, facilitar esse conhecimento, porque são várias normas, são várias obrigações, e o advogado maritimista, portuário e aduaneiro, ele vai sofrer, ele sempre sofre, porque ele é altamente especializado no nicho. Então, ele tem que saber, de fato, muita coisa. Mas é por isso que a gente é apaixonada, Raquel. É por isso que a gente é apaixonada pela nossa área. Demais. E aí, na nossa live, eu queria, inclusive, chamar a atenção a presença da doutora Eliane Otaviano, que está aí com a gente, a doutora Nájila. Prazer a todos, nossas amigas, nossos colegas, enfim, todos que estão nos ouvindo. Vamos agora, Ingrid, deixa eu ir aqui para uma quarta pergunta que eu queria fazer. Quais as cautelas, tá certo, que devem ser tomadas pelos trabalhadores portuários, né? Assim, o que é que os trabalhadores portuários precisam ter em termos de... Eu acho que, assim, não só as cautelas dos EPIs, né? Eu acho que tu vai abordar também esse lado, que é a parte trabalhista, que eu acho que de segurança do trabalho. E também, como tu já também falaste, a questão da... MP. Exato. Mas eu pergunto assim, indo além, né? Dentro desse momento que a gente vivencia, e para que eles não tenham esse contágio e talvez não tenha contato com outras, né, com as autoridades mesmo. Eu acho que algumas autoridades até elas estão trabalhando com home office, mas outras não podem deixar de estar lá na frente de trabalho. Eu vi, inclusive, o presidente do Porto estando no Porto e acompanhando, né, as atividades e tudo. Mas, enfim, quais são as cautelas que eles têm que tomar? O que eles precisam fazer? Existem várias normas que incidem sobre a segurança e a saúde do trabalhador portuário. Nós temos normas do Ministério do Trabalho e Emprego, nas resoluções, temos a RDC 56, a RDC 72 da Anvisa, e aí agora a MP 945. Então, ele terá que ter exame admissional, demissional, utilizar EPI, terá que ter curso de qualificação para lidar com resíduos, terá que ter algumas vacinas específicas para trabalhar na área portuária, obviamente, e a utilização de EPI, que não é só para os trabalhadores portuários, mas todas para as pessoas que estão no porto, inclusive para os agentes de saúde, para os servidores de ANTAC, os agentes de fiscalização. Então, é importante utilizar EPI, a máscara não é só para pessoas com sintomas, agora é de uso comum para todas as pessoas. Ter o isolamento social, né, que a gente sabe que é importantíssimo, ter o isolamento social. E não é só o isolamento social, mas é o distanciamento social a 2 metros. Então, é importante se garantir o distanciamento, não só no porto, na que as pessoas confundem a questão do isolamento com o distanciamento, né? Exatamente. E aí acabam que só o fato de se isolar, quando estão em contato, talvez indo a um supermercado, ou acompanhando uma própria operação e tudo, não conseguem, né, entender que tem que ter esse distanciamento também, senão de nada vale. Exatamente. Tem que ter esse distanciamento, usar EPI, máscara, seguir as normas e as recomendações, atuar com cautela para evitar não só disseminar, como também adquirir o Covid, né? E se for um grupo de risco, se for uma pessoa com qualquer sintoma ou com determinação de isolamento, porque teve contato, entrar no período de quarentena, no período de isolamento, e aí vai ter garantida a sua indenização compensatória de 50%, né? Que já vai servir para garantir o básico e evitar que aquela pessoa se transforme num risco para si própria e para os demais que ali estarão operando.
E também lembrando que as normas do Ministério do Trabalho e Emprego requerem planos de segurança para os trabalhadores. Existem planos de contenção, planos de área, plano de ajuda mútua.